Existem verdades que libertam e segredos que matam. Eu sou Bianca Ferreira, do canal Locra, e você está prestes a reviver Herança de Sombras. Em Babylon, magia é comum e letal. Elian Thorne perdeu tudo e descobriu cedo. Visões não são delírios, sombras não são apenas escuridão, e a guerra já começou. Prepare-se, a primeira temporada chega ao fim, mas a história está só começando. Capítulo de hoje: Sombra Cinzenta. A dor não veio como um golpe ou uma fisgada. Ela se insinuou, sutil, abafada, inevitável. Não era física, tampouco emocional. Era algo mais profundo, mais ancestral, como se a própria essência de Elian estivesse sendo arrancada de sua alma e diluída em um oceano sem nome. Por um instante, ele não era mais um corpo. Era um pensamento suspenso no vazio. E então, os olhos se abriram. Mas não havia mundo ao seu redor. Nem chão, nem céu. Apenas uma vastidão invertida, onde tudo era o reflexo de si mesmo, como se estivesse preso dentro de um espelho que havia se quebrado e sido reconstituído por mãos divinas e loucas. O chão sob seus pés era líquido e sólido ao mesmo tempo, uma superfície de vidro negro que ondulava com cada pequeno movimento. Acima dele, o céu era um manto branco imaculado, mas sem luz, sem sol, sem esperança. E, entre esse céu vazio, pendia uma porta dourada gigantesca, suspensa por correntes de luz que tremiam como se estivessem prestes a ceder sob um peso invisível. Torres flutuavam ao redor, estilhaços de uma cidade esquecida, curvas impossíveis e ângulos errados, como lembranças torturadas tentando reconstruir sua forma. O silêncio era absoluto, exceto pelos ecos distantes, murmúrios de vozes perdidas, gritos de guerras antigas, suspiros carregados de saudade e dor. O tempo não existia ali. Nada envelhecia. Nada nascia. Elian deu um passo. As ondas se formaram sob seus pés, mas o som nunca voltou. Foi então que a voz veio. Um sussurro que arrepiou cada fragmento de sua alma. Finalmente, você veio. A voz era doce como um cântico e sombria como um túmulo. E do reflexo do oceano espelhado, algo rastejou. Uma sombra líquida emergiu do chão como um feto grotesco, deslizando para fora do pinche negro. Primeiro, os braços, longos e esguios, depois o corpo, que era feito de pura escuridão. Sua forma era a de um homem alto, mas distorcido, como uma sombra viva que existia atrás de tudo e de todos. Seu rosto não possuía olhos, nariz ou qualquer feição humana. Apenas uma boca enorme, alongada até onde não deveria ser possível, cheia de dentes agulhados, brancos demais para pertencerem àquela escuridão. Ele caminhava de cabeça para baixo, com os pés cravados no céu branco, como um profeta demoníaco em um altar invertido. Quanta grandiosidade! A criatura cantarolou, sua voz ressoando em todas as direções ao mesmo tempo. Tanta destruição, adormecida em você. Finalmente, você é meu, Elian. Elian tentou recuar, mas seu corpo não respondeu. Estava paralisado, não por medo, mas por algo mais denso. Uma paralisia da alma. A sombra sorriu. Ou talvez apenas mostrou mais dentes. Antes que sua consciência seja engolida completamente, conceder-lhe-ei um presente, disse a criatura, aproximando-se até que seu rosto invertido estivesse a centímetros dos olhos imóveis de Elian. Samael. Elian murmurou. Ele não sabia como, mas aquele nome simplesmente existia dentro dele. Como uma memória enterrada, como um pecado esquecido. Veja o que é o verdadeiro poder, continuou Samael, a voz oscilando entre reverência e insanidade. Veja o que você se tornará com a minha bênção. Uma calamidade viva. Um Deus de dentes e sangue. Sua voz agora era um cântico grotesco. Irei esmagar os insetos lá fora. Todos os que você ama serão reduzidos à carne. Vamos celebrar. Elian. Com sangue. Chuva começou a cair. Mas não era uma chuva comum. As gotas do céu desciam como sempre, mas o reflexo no chão trazia gotas acendendo, criando um espelho de águas entrelaçadas. Como se o mundo estivesse dividido entre luz e trevas, caos e silêncio. Samael ergueu uma garra negra, prestes a tocar Elian. Mas então, parou. Um som reverberou pelo vazio. Um som que não deveria existir naquele plano. Trombetas. Graves e luminosas, como se um exército de deuses estivesse marchando. A grande porta dourada, no céu suspenso, rangeu. Um feixe de luz atravessou a vastidão. Samael recuou um passo. O quê? Sua voz falhou.
Isso não faz sentido. Como um humano frágil consegue conter tanta energia negra assim? O reflexo no chão se partiu. Do abismo, algo emergiu. Uma espiral líquida acendeu como um redemoinho faminto. Dentes. Centenas, milhares deles. Uma entidade colossal nascida de pura água negra. Tinha forma, mas era fluida. Tinha boca, mas era feita de todas as bocas. Era fome. Era caos. Era o mar negro em fúria. Os olhos da criatura, se é que podiam ser chamados assim, fitaram Samael. E ali não havia piedade. Apenas a certeza da destruição. Eliam, finalmente, respirou. Nossa! Ele disse, a voz arrastada, ferida, mas irônica. Você realmente é idiota. Minha tia quase morreu só por tocar essa maldição. Mas você tentou engolir minha consciência. Tentou domar algo que não entende. Samael gritou. Um som gutural, como o rasgar de carne e vidro. Isso não é possível. Você deveria estar destruído. Sua mente deveria ter sido quebrada. Pois é, mas não foi. Eliam agora sorria. Surpresa. O mar negro atacou. Foi como uma sentença pronunciada pelo próprio universo. O monstro colidiu contra Samael com a força de 1000 mundos. Não havia fuga. Não havia escapatória. As bocas se fecharam, triturando a sombra, engolindo cada parte do espírito proibido. Não. Eu sou Samael. A destruição pura. O senhor deste mundo. Eu não serei apagado por um moleque. Os gritos cessaram quando a última garra foi tragada pelas águas. O reflexo se acalmou. A chuva continuava, silenciosa, lavando os rastros do que acabará de acontecer. Eliam permaneceu imóvel por alguns segundos, olhando o ponto onde Samael existira. Então, falou. Pare de choradeira. Sua voz era baixa, cansada, mas firme. Você perdeu. Agora desaparece da minha frente. Seu pau no cu. E com isso, o silêncio reinou. Até que passos começaram a soar ao longe, ecoando no vazio espelhado, como se alguém, ou algo, estivesse prestes a alcançá-lo. Enquanto isso, fora da mente de Eliam, a luz suave e azulada da madrugada se espalhava pelas paredes, e o som do vento batendo contra a janela mal disfarçava o peso da espera. Sullivan estava ali há horas, dias, talvez, sentado na poltrona surrada ao lado da cama. Os olhos, fundos e vermelhos, estavam cercados por olheiras escuras que denunciavam noites sem dormir. Mas ele não parecia se importar. Toda a sua atenção estava voltada para o garoto inconsciente diante dele. Eliam respirava lentamente, o peito subindo e descendo com dificuldade. Havia um peso estranho no ar, algo que apenas Sullivan parecia perceber, como se o tempo estivesse prendendo o fôlego. Não acha meio rude aparecer assim? Murmurou ele, com um tom que oscilava entre sarcasmo e fadiga. Inclinou-se para frente, os olhos cravados no canto escuro do quarto. Sem ao menos bater na porta. Mesmo sendo um ser divino, invadir o quarto do meu neto sem permissão ainda é uma grosseria. Uma figura se mexeu no sofá ao lado, e Jonas, que dormia profundamente até segundos atrás, ergueu-se com rigidez, como uma marionete puxada por fios invisíveis. Seus olhos estavam abertos, mas não eram dele. E a voz que saiu de sua boca não pertencia a um único ser. Aceitamos sua crítica, mas não tivemos escolha, disse a entidade, a voz vibrando em múltiplas camadas, como se 3 pessoas falassem ao mesmo tempo. Havia doçura em um dos tons, fúria em outro, e lógica pura costurando tudo no centro. Sullivan suspirou, massageando as têmporas. Seu corpo inteiro tremia por dentro, mas sua expressão era serena, quase entediada. Claro, claro, por que não? Murmurou ele, cruzando os braços. E essa criança? Está bem. As vozes soaram novamente, desta vez com mais clareza. A melodia gentil de Azitra, o trovão contido de Veltarion e a racionalidade fria de Lúmina se alternavam, criando uma harmonia desconcertante. Quando entramos nos sonhos dele e explicamos que precisávamos conversar com você, ele nos deixou entrar. Foi estranho, mas ele não hesitou. Como se soubesse que era inevitável. Típico dele, resmungou Sullivan, sem conseguir disfarçar o orgulho amargo. Desde que não aconteça nada com ele, não vou arrancar sua garganta agora. Agradecemos. A voz mais calma falou por cima das demais. Mas o tempo é curto, e não temos luxo para formalidades. O que precisamos dizer não pode esperar.
Então digam logo, rosnou Sullivan, erguendo-se da poltrona com um estalar de ossos. Não estou com paciência para teatro celestial. As vozes riram suavemente, como se apreciassem a coragem dele. Ou sua insanidade. Sempre direto. Não é um homem comum, de fato. É exatamente por isso que viemos a você. Um mortal com poder suficiente para fazer deuses hesitarem. Isso não é comum. Nem indesejado. O corpo de Jonas se moveu e um gesto cerimonial se formou. Hermora se revelou na forma de luz espectral, pairando atrás do garoto como um reflexo invertido. Não tinha rosto fixo, mas seus olhos mudavam de forma e cor a cada frase, refletindo a alma de cada voz. Sullivan, mago do vazio, disse Hermora, agora com a voz firme e cortante. Sabemos que você conhece a localização da coroa da tirania. O estalo seco do braço da poltrona se quebrando ecoou como um trovão abafado. Sullivan apertava com tanta força que as mãos estavam sangrando. Por que querem saber disso? Sua voz baixou para um sussurro perigoso. Eu deixei vocês entrarem. Deixei vocês tomarem o corpo de um dos amigos mais leais do meu neto. Mas não confundam isso com submissão. Divino ou não. Ainda posso fazer você sangrar. Arrogante, sibilou Veltarion, sua voz flamejante envolvendo a frase como uma lança. Mas compreensível, ponderou Luminai, tentando acalmar. Não estamos aqui para ameaçar, interveio Azitra, a voz doce como névoa da manhã. Estamos aqui porque algo mudou. Minha irmã, Jate, teve uma visão. As palavras fizeram o sangue gelar nas veias de Sullivan. Quando uma governante divina tinha visões, o cosmos costumava tremer. Um humano de luz e trevas surgirá e se erguerá contra a criatura anciã por conta própria. Ele usará a coroa da tirania e impedirá a destruição do divino e do mortal. Ajudem-no, e sobreviverão. Não se esqueçam, um novo herói é sempre bem-vindo. Recitaram, como se 3 oráculos falassem de um mesmo destino. Sullivan ficou em silêncio. A cor havia sumido de seu rosto. Seus olhos, antes ferinos, agora estavam presos no rosto adormecido de Elian. Um novo herói é sempre bem-vindo, repetiu, como se estivesse tentando arrancar significado das palavras. As vozes não responderam. Não precisavam. A resposta estava ali, dormindo sob tubos e feixes de luz, alheio à própria importância. Sullivan afundou de novo na cadeira. Seus ombros, pesados como montanhas, cederam um pouco. O Elian, meu Elian, murmurou. Por que vocês estariam interessados em uma criança? Algo grande demais está se movendo. Algo que nem mesmo o vazio consegue prever. Ele fechou os olhos por um instante. Maldito efeito borboleta. Hermora permaneceu imóvel por alguns segundos, contemplando o corpo adormecido de Elian com um olhar indecifrável. A penumbra do quarto realçava a palidez do garoto, que parecia mais uma estátua esculpida em vidro do que um ser humano. A cada respiração frágil que ele soltava, Sullivan sentia o coração apertar. Considere isso um gesto de nossa boa vontade, disse Hermora por fim, erguendo lentamente a mão na direção de Elian. A atmosfera do quarto se alterou no mesmo instante. Uma corrente de ar gélida cortou o espaço como uma lâmina, fazendo as paredes estremecer de leve. Rúnicas antigas, mais antigas que qualquer coisa que Sullivan já tivesse visto, surgiram no ar como espirais de luz, girando lentamente sobre o corpo de Elian. A magia que emanava de Hermora era pesada, absurda, quase sufocante. O que é isso? Sullivan se levantou num sobressalto, os olhos arregalados de puro espanto. Eu nunca vi nada assim. Hermora não respondeu de imediato. Seus olhos percorriam as marcas mágicas que se revelavam sobre o corpo de Elian. Camadas sobre camadas de símbolos ancestrais se entrelaçavam como raízes de uma árvore morta. Inacreditável, murmurou ele, suas vozes entrelaçadas ecoando com surpresa. Maldições. 10, ao todo. Cada uma delas, insuportavelmente antiga. São de uma era tão remota que quase se assemelham à essência do próprio Pan. E todas enraizadas neste corpo frágil. O silêncio seguinte pesou como chumbo. Mesmo entre nós, continuou a voz de Luminai, fria e analítica, uma conjunção tão densa de maldições é rara. Isso não é obra de qualquer um. Viemos preparados para muitos cenários, mas não para isso. Hermora estreitou os olhos. Um filete de sangue escorreu lentamente dos olhos de Jonas, seu hospedeiro, tingindo sua bochecha de vermelho escuro.
Sullivan estremeceu ao ver aquilo. E pensar que eu teria que usar toda a minha mana, disse Veltarion, a voz abrasiva como um trovão contido. Mesmo para mim, isso é desumano. Mas apenas uma delas está resistindo com tanta força, acrescentou Azithra, suavemente, como se tentasse acalmar o ambiente. Apenas uma, entre 10. Sullivan arregalou os olhos. Então foi ele, sussurrou, mais para si mesmo do que para qualquer outro. Ermora lançou-lhe um olhar lateral. O responsável por essas maldições foi o pai dele, não foi? A confirmação não veio em palavras. Veio no silêncio sombrio de Sullivan. Ele já sabia. Sempre soube, mas ver aquilo confirmado por uma entidade como Ermora fazia tudo parecer ainda mais insuportável. E não foi só isso, continuou Ermora, olhando de volta para Elian. Ele mexeu nas memórias do garoto. Durante a aplicação da maldição, parte das lembranças de Elian foi arrancada e inserida nele. Posso sentir essas memórias misturadas, como poeira suspensa em tempestade. Sullivan se deixou cair novamente na poltrona, a mão passando pelos cabelos desgrenhados com uma fúria silenciosa. Quando isso terminar, ele terá um longo caminho pela frente. Vai sofrer. Vai se sentir perdido. Mas se tiver força suficiente, a voz de Azithra soou firme, um dia poderá usar mana como os outros. Se conseguir romper mais 2 das 9 maldições que restam. Só uma foi quebrada até agora, murmurou Luminai. Mas o progresso é real. Mesmo lento, é real. Ermora então se voltou para Sullivan com seriedade renovada. Ainda há mais uma coisa. Sullivan ergueu os olhos, cansado, mas atento. A criatura que residia naquele anel, ela não desapareceu. De alguma forma, fundiu-se às maldições. Não sabemos como. Não existe registro de algo assim acontecer. Maldições, por natureza, não se misturam. Elas se repelem, se destroem. Mas essas estão se alimentando umas das outras. E agora, juntas, formaram algo novo. Um núcleo? Questionou Sullivan, quase sem voz. Sim. Como 2 venenos que se fundem para criar um terceiro, respondeu Ermora. Esse novo elemento está se comportando como um gerador. Uma fonte de mana instável, imprevisível, mas poderosa. E como ele está calmo, isso significa que ainda não é um problema, certo? Perguntou Sullivan, com um fio de esperança disfarçada por sarcasmo. Ainda não. Veltarion respondeu. Mas será. Mais cedo ou mais tarde. Honestamente, ponderou Luminai, poderá até ser útil. Ele conseguirá acessar mana com mais facilidade por causa disso. Porém, como dissemos, apenas tocará verdadeiramente o oceano da magia quando se libertar de pelo menos mais 2 maldições. Ermora abaixou a mão. As runas desapareceram uma a uma, como estrelas engolidas pelo amanhecer. Esse garoto, esse corpo, é uma anomalia. Um enigma que nem nós conseguimos entender por completo. Mas um dia, disso temos certeza, entenderemos. Sullivan olhou para Elian, os olhos marejando, embora sua expressão continuasse firme. E até lá, eu vou protegê-lo. Nem que o universo inteiro precise queimar. Elian se virou com os punhos cerrados, instintivamente pronto para uma ameaça que seus sentidos ainda não compreendiam. O vazio ao seu redor, um oceano de reflexos e silêncio, tremeu levemente, como se algo estivesse sendo arrancado do tecido da própria realidade. À sua frente, uma esfera negra começou a se formar, feita de um líquido denso e oleoso, como petróleo em combustão lenta. Ela pulsava, se contorcendo em formas que pareciam ora humanas, ora bestiais, uma dança inquieta entre o belo e o monstruoso. A esfera se dilatou. E então, lentamente, começou a moldar uma figura. Primeiro vieram os olhos. Vermelhos. Ardentes. Como brasas que nunca se apagam, queimando em silêncio, mas consumindo tudo ao redor com sua presença. Depois, o corpo surgiu, esguio, elegante, envolto em um vestido de verão negro como o esquecimento. Os cabelos longos, de um roxo profundo e etéreo, escorriam até os joelhos como névoa encantada. Ela era jovem, de traços delicados, mas cada centímetro dela exalava uma aura proibida, como se a própria morte tivesse decidido usar um rosto bonito para se aproximar. E então, ela sorriu. Um sorriso suave, gentil. Gentil demais para algo que não era, nem nunca fora, humano. Quem é você? Perguntou Elian, a voz oscilando entre o medo e a confusão. A garota inclinou a cabeça de lado,
como quem observa uma criatura curiosa em um aquário de vidro. Seus olhos não piscavam. Sou o que você carrega no dedo, respondeu, em tom doce, mas com uma intensidade que cortava o ar. Sou parte da maldição que pulsa em suas veias. Sou o eco daquilo que você mais teme se tornar. O fragmento de Samael, o anel, e a maldição se fundiram. E eu, sou o resultado. Ela se aproximou um passo, flutuando, os pés não tocando o chão. Mas me diga, Elian Thorne, quem é você? A pergunta caiu como uma lâmina, fria e precisa. Elian sentiu a garganta travar. Poderia dizer que era apenas um garoto, órfão, humano. Mas nenhuma dessas palavras parecia verdadeira o bastante. Nenhuma queria sair. A garota sorriu de novo, agora com um traço de melancolia nos olhos carmesim. Eu sou a fome sem nome. Sou poder que nunca foi selado de verdade. Uma maldição que canta enquanto devora. Ela parou diante dele, próxima o suficiente para que ele sentisse o frio que emanava de sua presença. Mas havia algo mais profundo naquele frio. Algo que falava de solidão, de abandono, de eternidade em silêncio. Então escute, Elian, disse ela, com uma suavidade que feria. Eu irei lhe ajudar. No mesmo instante, o anel em seu dedo começou a brilhar em um branco opaco, gélido, como se uma nova chama estivesse nascendo em meio ao gelo. Vou emprestar minha força a você. Mas há um preço. Sempre há. A voz dela agora era um sussurro encantador, como o sopro de um veneno doce. Cada vez que ultrapassar seus limites, cada vez que retornar a este mundo interior, uma parte de você se perderá. Parte de sua essência ficará presa aqui, comigo, neste abismo. Até que, um dia, você não saberá mais quem é o verdadeiro Elian, e quem é apenas o reflexo. Elian sentiu o peito apertar. A verdade nas palavras dela era inegável. Era como se algo nele já tivesse começado a se desfazer. A garota estendeu a mão. Os dedos finos e pálidos tocaram seu rosto com ternura assustadora. Um gesto que parecia humano, mas que carregava o peso de 1000 almas perdidas. Estarei com você, sussurrou. A partir de agora, vamos cair juntos. Por um segundo, Elian hesitou. Mas então, encarando os olhos vermelhos que pareciam saber mais sobre ele do que ele mesmo, ele permitiu o toque. Aceitou o carinho. E, no momento em que os dedos se encontraram, o mundo que o cercava começou a ruir. Os espelhos se despedaçaram em milhares de fragmentos que flutuaram no ar antes de sumirem como fumaça. O chão se dissolveu, como se tivesse sido feito de pó estelar. E o abismo interior de Elian, aquele onde luz e trevas se encontravam, desapareceu, levando consigo parte dele. Elian acordou com um sobressalto, como se tivesse sido puxado violentamente de um abismo profundo. O ar invadiu seus pulmões como lâminas, cada respiração acompanhada de uma dor opaca, antiga, não do corpo, mas da alma. Estava suando, a testa encharcada, os lençóis grudando ao peito. Levantou a mão trêmula e imediatamente sentiu a ardência no dedo indicador. O anel. A pele ao redor dele estava vermelha, quase inflamada, como se o metal tivesse queimado por dentro. Mas não havia ferida, nem marca visível. Apenas a sensação incômoda, e o conhecimento silencioso de que algo ali dentro respirava. O mundo ao seu redor parecia um sussurro após a tempestade. Era um quarto de hospital mágico, com paredes de pedra clara cobertas por runas de monitoramento que pulsavam suavemente em tons azulados. Perfumes de ervas curativas flutuavam no ar, misturados com o som discreto de cristais vibrando em intervalos regulares, controlando temperatura e umidade. À frente da cama, em uma poltrona estofada, Sullivan dormia de cabeça caída, o queixo encostado no peito, como alguém que passou noites sem descansar. Mesmo assim, havia um leve sorriso nos lábios do velho, e uma mão apertando um bastão com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Jonas estava jogado em um sofá longo ao lado da janela, o cabelo bagunçado, uma câmera caída no colo e o rosto virado na direção da luz fraca do amanhecer. Respirava devagar, profundamente. Parecia exausto. Havia um pequeno curativo em sua bochecha, como um lembrete de que nem todos os danos eram causados apenas por monstros invisíveis. Elian permaneceu imóvel por alguns minutos. Não porque não conseguisse se mexer, mas porque não sabia como reagir à realidade depois do que vivenciara dentro de si. Samael. A garota de olhos vermelhos. O mar negro de dentes. Era difícil acreditar que tudo aquilo tivesse acontecido,
mas o anel ardendo e a ausência de partes de si mesmo diziam o contrário. Levantou-se devagar, sentindo as articulações protestarem. Não de dor física, mas como se seu corpo estivesse reaprendendo a ser um corpo. A mão foi automaticamente até o anel. Você ainda está aí, murmurou, quase sem som. E algo, no mais profundo de sua mente, respondeu. Não com palavras, mas com presença. Um calor gélido. Um suspiro que não vinha do peito. A porta do quarto rangeu levemente. Sullivan resmungou, despertando com olhos entreabertos e sonolentos. Quando viu Elian acordado, o velho se ergueu num pulo que não condizia com sua idade. Você acordou! Exclamou, ofegante, aproximando-se às pressas da cama. Pelo amor dos deuses, você acordou. Eu, tô bem. Mentiu Elian, a voz rouca. Sullivan não acreditou nem por um segundo. Mas não o confrontou. Você ficou desacordado por 2 meses. 2. Disse ele, a mão apertando o ombro do neto como se temesse que ele sumisse de novo. Disseram que sua mana entrou em colapso. Os runistas tiveram que prender sua energia com 4 selos diferentes para evitar que ela implodisse o quarto inteiro. Eu me lembro de algumas coisas, mas, o resto... Elian fechou os olhos. As imagens ainda estavam lá, queimando por trás das pálpebras. Você sonhou com ele, não foi? Sullivan perguntou em voz baixa. Elian não precisou responder. O silêncio entre eles disse tudo. Jonas se mexeu no sofá, resmungou algo incompreensível e virou para o lado, ainda dormindo. Havia uma carta meio amassada em sua mão, como se tivesse tentado escrever algo antes de adormecer. Elian olhou para o amigo por um longo momento. Uma estranha culpa se insinuou em seu peito. Ele ficou aqui desde o começo? Perguntou. Saiu apenas uma vez. Para gritar com metade da enfermaria que ninguém tocasse em você. Sullivan sorriu. Depois voltou e ficou sentado ali, dizendo que precisava garantir a luz certa para o seu despertar dramático. Elian esboçou um sorriso fraco, mas logo o perdeu. Vou, disse, num fio de voz. Eu vi coisas lá dentro. Uma versão de mim, que, não sei se consigo controlar. Sullivan ficou em silêncio por um momento. Depois se sentou ao lado da cama e pegou a mão do neto com a mesma delicadeza com que seguraria uma relíquia sagrada. Há coisa sobre monstros internos, disse ele, com a voz mais séria do que Elian já ouvirá, é que eles não nascem do nada. Eles se moldam com o que a gente passa, com o que a gente teme, com o que a gente deseja. Mas isso não os torna incontroláveis. O que faz de você quem é o que escolhe fazer com eles. E se eu não conseguir impedir? Sussurrou Elian. Então vamos impedir juntos. Respondeu o velho, apertando a mão do neto. Lá fora, o céu começava a clarear. A luz filtrava-se pelos vitrais encantados, pintando o quarto com tons suaves de lilás e dourado. Elian fechou os olhos por um instante, deixando que o calor daquela luz envolvesse sua pele. Ainda sentia o peso dentro de si. A presença. A maldição. O poder. Mas pela primeira vez, não se sentia sozinho. E isso, talvez, fosse o primeiro passo para não se perder. Em algum lugar no céu de Onad, em uma ilha alada. A câmara estava mergulhada em um azul etéreo, pulsando como se tivesse vida própria. Grossos cabos serpenteavam pelo teto, conectando-se a um cilindro de contenção imponente no centro da sala. Dentro do tubo translúcido, preenchido por um líquido luminescente, um corpo flutuava suspenso, imóvel, mas longe de estar morto. O homem ali dentro possuía um físico esculpido, marcado por cicatrizes e musculatura definida, como se a dor e a força tivessem sido moldadas em sua carne ao longo dos anos. A silhueta encapuzada e com uma máscara branca de Pierrot diante da câmara era a única figura em movimento. Seu manto escuro caía até o chão, contrastando com os painéis de luz que o cercavam. Os dedos se moviam com precisão nos comandos de uma mesa de controle alienígena, cheia de telas azuladas que vibravam com dados criptografados. Nenhuma emoção transparecia sob o capuz, mas havia algo na postura, uma reverência silenciosa, ou talvez um peso inevitável prestes a ser liberado. A ferida logo estará completamente recuperada. E, no entanto, havia mais do que carne sendo curada ali. Algo antigo e indomável estava prestes a despertar. Algo que nunca deveria ter sido trancado. A ferida logo estará completamente recuperada. Ele deve acordar hoje, mas acho que não será utilizável imediatamente, não é? Sullivan Thorne.
Pensar que sua maestria mágica séria tão alta. Não importa quão poderoso seja um mago, guerreiro ou sacerdote, eles nunca foram um problema para Belial, já que ele possui habilidades mágicas para todo tipo de adversário. Entretanto, seres como Sullivan são raros, um oponente desses não será abatido por 1 ou 2 assassinos. Mas quem iria pensar que ele suportaria o dragão negro da destruição, Belial? Já o garoto, será difícil chegar até ele porque há vários seres poderosos em sua volta. O risco para lidar com ele é grande demais. Teremos que usar outro método. Eu queria evitar usar forasteiro se possível, mas parece que terei que me encontrar com o sábio Vict. Ela virou-se e saiu da sala caminhando por corredores metálicos infindáveis, cobertos por janelas espessas com luzes pálidas e máquinas zumbindo em sintonia. Era como estar dentro de uma prisão de aço e gelo. Cada parede parecia testemunha silenciosa de experimentos esquecidos, de batalhas que ninguém ousava mencionar. No centro de tudo isso, o cilindro ainda brilhava, agora contendo não apenas um homem, mas uma tempestade prestes a romper. Enquanto isso, a sudeste de Onad, onde o oceano Ancares pulsa como uma criatura viva e faminta, existe uma ilha esquecida por mapas e temida até pelos monstros do mar. Ela não pertence a este mundo. É um erro que respira. Uma cicatriz na pele da terra. Ali, o tempo não segue ordem. A vida não floresce. E a morte, ela não tem fim. Chamavam-na, em eras mais brandas, de Ilhas das Bênçãos. Hoje, nenhum nome humano ousa tocá-la. É a morada dos esquecidos, dos corrompidos, dos que desafiaram o mundo e pagaram com a alma. A noite cai sobre ela como um manto eterno, abafando estrelas, sufocando o vento. Nada ali é natural. Nada é vivo. Nada é morto. No centro da ilha, envolta por florestas retorcidas e mares que sussurram em idiomas proibidos, erguia-se uma mansão. Não uma casa. Um mausoléu da decadência. Feita de pedra negra, envolta em musgo vermelho e correntes encantadas que chiavam ao toque do vento, era uma lembrança viva do que fora perdido e do que jamais deveria ter sido encontrado. Naquela noite, a mansão respirava. Suas janelas escorrendo luz como sangue diluído, os corredores ecoando com passos que nunca haviam existido. E, entre eles, caminhava Isabela. Seus passos eram calculados. Um teatro de silêncio e intenção. As botas encharcadas sussurravam segredos ao pisar nas pedras, enquanto seu manto negro dançava como uma sombra independente. Isabela não andava, ela atravessava o mundo com o desdém de quem o via como um tabuleiro de brinquedo. Os olhos azuis, cintilantes, eram poços de loucura contida, de humor cruel. Um sorriso imperceptível brincava em seus lábios, como se cada corredor da mansão lhe contasse piadas privadas. Dentro de sua manga, o dedo mumificado de Samael pulsava com calor morto. Um lembrete. Um trunfo. Ou uma promessa. Ninguém sabia ao certo. E isso era parte do jogo que Isabela adorava jogar. Ela subiu a escadaria principal como uma dançarina indo ao cadafalso. À sua frente, a porta se abriu sozinha, como se a casa soubesse que não adiantava resistir. Isabela atravessou o limiar com um floreio quase teatral. Os 9 estavam reunidos. A sala era uma pintura viva de pesadelo. Velas altas projetavam sombras que se contorciam nas paredes como espectros em pânico. Ao centro, uma mesa longa de obsidiana negra parecia pulsar como um coração petrificado. Ao redor dela, os 9. O espectro criança flutuava em posição fetal, olhos ocos voltados para o teto, murmurando mentiras com voz de verdade. A mulher congelada estalava levemente a cada movimento, seus olhos de neve quebradiça jamais piscavam. O homem do elmo, sem rosto, movia-se como uma armadura oca sustentada por intenção. A serpente de 1000 línguas sussurrava em vozes que se atropelavam como um coral enlouquecido. O poeta louco recitava profecias em rimas infantis que faziam o sangue gelar. A gêmea cega sangrava pelos olhos fechados, vendo o que ninguém queria enxergar. O colecionador de ossos moldava fêmures como quem entalha futuras maldições. E a mulher de véu preto, silenciosa, evaporava memórias ao menor contato. Mas foi o mestre quem congelou o mundo. Sentado à cabeceira, seu corpo era uma afronta à existência. A pele translúcida não refletia luz, absorvia-a. Seus olhos cinzentos, não humanos, captavam não apenas presenças, mas verdades. Uma máscara cobria-lhe o rosto, mas sua presença esmagava como gravidade. Era como olhar para um eclipse que te observa de volta. Isabela, disse ele,
e sua voz foi uma sentença. Era mel misturado a metal. Um som que não pedia silêncio. Impunha-o. Ela se curvou, levemente. Um gesto de respeito? Talvez. Ou um deboche sutil. Ela caminhou até o assento à sua direita, o mais próximo do inominável, e sentou-se com a elegância de um carrasco. A mulher congelada sorriu, rachando levemente a própria bochecha. O poeta louco gargalhou sem razão. O colecionador de ossos parou por um segundo, intrigado. Isabela não respondeu a nenhum deles. Seus olhos estavam fixos no mestre. A noite avança, e com ela, nossa era. Disse o mestre, e o ar tremeu. Os portões estão enfraquecendo. Os arcantores não sabem o que se aproxima. Mas ela sabe. Você viu, não viu, Isabela? Ela sorriu. Era um sorriso afiado, como o corte de uma navalha invisível. Eu vi. E gostei. A rachadura está abrindo. O caos não vem. Ele já está aqui. Apenas finge paciência. Os olhos do mestre semicerraram. Não em desaprovação, mas em satisfação. Prepare-se, então. Ele sussurrou. O mundo está prestes a lembrar que os pesadelos têm donos. Isabela se recostou na cadeira, cruzando as pernas como quem assiste a um teatro que ela mesma ajudou a escrever. Mal posso esperar pelo segundo ato. E assim, sob a luz morvida das velas e o olhar de criaturas que jamais deveriam ter sido, a guerra se movimentou nas sombras. E a ilha amaldiçoada sorriu. O mestre permanecia em silêncio, o queixo repousado sobre a palma da mão cadavérica, como se o peso do universo pudesse ser sopesado por sua contemplativa quietude. Ao seu redor, a discussão fervia como lava sob um lago congelado. 3 partes já estão em nosso poder, declarou o homem do elmo, sua voz ecoando como ferro arrastado em pedra. A alma fragmentada, a mão direita e a vértebra negra. Um estalo agudo interrompeu a contagem. E o dedo de Samael? Perguntou a mulher congelada, a voz tilintando como gelo rachando. Seus olhos, eternamente sem pálpebras, fixaram-se em Isabela. Todos se voltaram. Isabela ergueu-se com a calma de uma marionete ciente das cordas que controla. Com um gesto teatral, retirou do manto o dedo mumificado de Samael. A sala pareceu encolher. Os sussurros cessaram. Ela ergueu o dedo como se fosse um troféu sagrado. Mas não o depositou na mesa. Certas batalhas não podem ser vencidas, ela disse, e sua voz cortou o ar como uma lâmina recém-desembainhada. Sua presença, pequena em estatura, mas colossal em intenção, preencheu todos os cantos da sala. Há momentos em que a estratégia mais eficaz é a de queimar. De se lançar nas chamas sabendo que a morte é certa. Mas que 20.000 marcham logo atrás de você. E que, atrás deles, algo ainda maior desperta. Então, sem aviso, Isabela engoliu o dedo. O gesto foi grotesco, mas preciso. O dedo desapareceu em sua garganta com um estalo seco e um arrepio coletivo. A mulher de véu preto se ergueu como se tocada por uma lembrança que não era sua. O poeta louco soltou uma gargalhada que beirava a histeria. E o mestre? Ele sorriu. Um sorriso invisível por trás da máscara, mas que todos sentiram. Como um eclipse interno, uma distorção na gravidade da sala. Aquilo não era loucura. Era convicção. Era a alinhação perfeita com a vontade do inominável. Que diabos foi isso? Rugiu o colecionador de ossos, deixando cair o fêmur que entalhava. Isabela apenas sorriu. Batia palmas, preguiçosamente, como se parabenizasse o próprio show. Oh, me desculpem. Deveria ter avisado? Achei que gritar Sacrificium teria sido cafona demais. Ela deu um passo à frente, e a aura ao seu redor pulsava como um batimento corrompido. Magia antiga fervia em sua pele como tatuagens invisíveis. Seus olhos, outrora brincalhões, agora tinham o brilho vidrado de quem viu o outro lado do abismo, e sorriu para ele. O que você fez, Isabela? Bradou a gêmea cega, o sangue escorrendo de seus olhos como lágrimas de oráculo. Isabela inclinou levemente a cabeça, como quem revela um segredo apenas a quem merece ouvi-lo. O mestre e eu, disse com suavidade letal, nós entendemos os sacrifícios necessários para vencer. Um estremecer correu pela sala. Não era medo. Era reconhecimento. Reverência silenciosa diante de algo que já não era apenas humano. Isabela havia atravessado uma linha. E todos sabiam que, onde ela pisava agora, até os monstros pensavam 2 vezes.
Na penumbra carregada de pressão e encantamentos, o mestre ergueu uma das mãos. Todos silenciaram. Que se abra, então, o quarto selo. Uma rachadura cortou a parede de obsidiana. Atrás dela, uma sombra moveu-se. Algo que não tinha forma. Algo que Isabela havia invocado ao custo da própria humanidade. E a ilha sorriu, faminta. E assim encerramos a primeira temporada de Herança de Sombras. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. As sombras estão apenas começando a se mover. A segunda temporada vem aí, e você não vai querer perder. Eu sou Bianca Ferreira. Até breve, e cuidado com as sombras.